Boa tarde a todos na paz do Senhor Jesus, chegando com mais uma live da 7ª hora para abençoar a tua vida, fortalecer o teu coração, trazendo um conhecimento maior, trazendo uma comunhão maior, repartindo aquilo que Deus tem compartilhado com a nossa vida, com o nosso coração, em nome de Jesus. Eu quero, nesse momento, convidar você a orar comigo, a você estar aqui comigo em oração, apresentando a Deus esse momento, em nome de Jesus. Pai querido e Deus eterno, eu quero te louvar na beleza da tua santidade, Senhor. Eu quero te agradecer por esse momento. Quero te agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nosso meio, em nossa vida, Senhor. Meu Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem realizado, Senhor, em nós, ó Pai, através do teu santo poder. Meu Deus, em nome de Jesus, pedimos a Ti agora que o teu Santo Espírito venha nos edificar, abrir a nossa mente, nos dar graça, entendimento, Senhor, para assimilar aquilo que o Senhor quer revelar. Meu Deus, que essa palavra possa fortalecer, Senhor, poderosamente o nosso coração, as nossas ações, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, povo de Deus. Eu quero falar hoje sobre impressões. Impressões no sentido da ideia que nós temos quando nós vemos alguma coisa. Existe aquela impressão correta das coisas, racional, ideal, e existem também as impressões equivocadas. E é sobre isso que eu quero falar. Porque a visão equivocada, ela se destaca pela incredulidade, sobretudo na palavra de Deus. E a Bíblia nos ensina que quando alguém tem uma impressão equivocada, ela paga um preço muito grande, e essas impressões equivocadas nos levam para distante do nosso objetivo final, daquilo que Deus tem para nós. Por isso é importante nós estarmos meditando sobre isso, para evitarmos que possamos viver isso de alguma forma em nossa vida. Então eu quero chamar a tua atenção sobre as impressões. E nós vamos entender no texto que nós vamos ler, nessa história, que existem duas impressões distintas. A visão, a impressão baseada numa palavra, na palavra de Deus, fundamentada numa fé poderosa e inabalável, e uma impressão equivocada que levou à murmuração, à rebeldia e à infâmia. E isso trouxe um prejuízo muito grande, um atraso muito grande na caminhada do povo de Deus na terra. Talvez você esteja vivendo isso em tua vida por conta de uma impressão equivocada. Mas essa live da 7ª hora vem para nos trazer esse entendimento, essa luz em relação a esse assunto tão importante para mim e para a tua vida. Amém? Números capítulo 13, verso 25 diz assim: Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhe conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: Fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então vejam aqui a primeira impressão daquele povo, daqueles 12 príncipes que foram espiar a terra no espaço de 40 dias. Então o contexto desse texto é o seguinte: o povo de Deus sai do Egito, atravessa o Mar Vermelho, conquista os reinos de Og e Seom, rei dos amorreus, antes da travessia do Jordão. Atravessaram o Jordão e Moisés prepara 12 príncipes, uma de cada tribo, 12 homens capacitados para espiar a terra de Canaã, a qual eles já
iriam invadir para conquistá-la. Deus já havia declarado a Moisés que aquela terra seria em herança do povo de Deus, do povo de Israel. Então, ou seja, Deus, o Deus que os tirou do Egito, que abriu o Mar Vermelho, que providenciou o maná no deserto, que providenciou codornizes, o mesmo Deus poderoso iria fazer, já havia prometido a esse povo. Era uma questão de fé. Eles espiarem a terra era apenas para montar uma estratégia para a conquista. Então, eles foram lá já sabendo que aquela terra pertencia a eles. Mas a impressão de 10 dos 12 espias foi exatamente essa. Eles não olharam para a promessa de Deus. Não olharam para o tamanho do Deus que eles serviam. Não olharam para a capacidade do Deus que eles serviam de lhes fazer herdar aquela terra. A impressão deles não estava baseada na fé, na palavra profética de Deus para eles. A impressão desses 10 espias estava na questão deles, pessoal. A impressão deles partia do princípio da capacidade que eles teriam para conquistar aquelas nações. E não na capacidade divina para doar e derrotar aquelas nações diante deles. Então nós vamos ver aqui o cerne de uma visão, de uma impressão equivocada. Impressão que os tornou fracos, medrosos, incapacitados, mesmo na companhia de um Deus vivo e todo-poderoso. Esse é o problema de muita gente hoje. A impressão que elas têm é de que tudo que elas têm e conseguirão parte do princípio de que elas são capacitadas por isso. E não que Deus é fiel para abençoá-las para que elas possam conquistar o que elas vão conquistar. Então, a impressão equivocada parte muito desse princípio, daquilo que eu posso fazer, da minha capacidade, do meu poder de persuasão, do meu poder de conquista, do meu poder, da minha habilidade na guerra, da minha habilidade de conseguir as coisas. E não na impressão de que Deus está comigo, Deus está na minha vida, Deus é comigo e por isso eu vou vencer. É uma questão de percepção, as impressões. Então esses 10 espias, eles olharam para tudo aquilo com uma impressão maligna, equivocada daquilo que eles viveriam naquele lugar. Eles destacam bem aqui. Olha o que eles dizem. O fruto está aqui, ó. Ou seja, contra fatos não há argumentos. Eles trouxeram um cacho de uva do Vale de Escol, que precisaram 2 deles para trazer, tão grande que era. Então, contra fatos não há argumentos. Eles viram que aquela terra era boa. Deus já havia falado. Evidente que Deus... Você acha que Deus iria mandá-los para uma terra ruim? O Deus de aliança, o Deus de promessa? Claro que não. Da mesma forma para você, meu irmão. Deus não quer nada ruim para a tua vida. Mas é uma questão de impressão. Então eles olharam para aquilo, viram, e eles disseram verdadeiramente... A terra mana leite e mel. Eles não negaram isso. Porque contra fatos não há argumentos. Contudo, o povo que habita na terra é poderoso. A cidade é muito grande e fortificada. Também viram ali os gigantes, filhos de Anak. Então eles já começaram a colocar empecilhos. A impressão que eles tiveram era que aquele povo era mais forte do que eles. Mas Deus já havia determinado a vitória para eles. Deus já havia determinado a destruição daqueles povos. Eles teriam apenas que se apossar daquilo. Ou seja, fazer a parte deles, montar uma estratégia de conquista, porque Deus daria. Já era deles aquilo. Porém, por causa de uma impressão equivocada, eles rejeitaram o poder de Deus, o senhorio de Deus, a capacidade de Deus de fazê-los conquistar aquelas terras.
Esse é o grande problema dos homens hoje, do ser humano. As suas impressões estão baseadas nas suas próprias capacidades, estão baseadas nas suas próprias condições, na sua vida acadêmica, na sua inteligência, na sua forma de se comunicar, na sua capacidade pessoal, e esquecem que Deus é um Deus que ainda abençoa, um Deus que ainda abre portas, um Deus que ainda opera. Por isso muitos têm sucumbido diante dos problemas, das adversidades da vida. E isso é triste por demais. Porque uma atitude dessa, uma impressão errada, uma impressão equivocada, muda completamente o destino e o alvo de uma pessoa, de um povo, de uma família. Está aqui na Bíblia. Está aqui na Bíblia. Olha lá. Então nós vimos a primeira impressão equivocada. Aí olha o que diz o verso 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Caleb tinha uma impressão, teve uma outra impressão. A impressão de Caleb se revela pela impressão da fé. Fé não em algo subjetivo, mas na palavra verdadeira de Deus. Deus já havia dito: pode ir que eu sou com vocês vão conquistar. Aquela terra eu já entreguei na mão de vocês, é só ir lá e se apossar dela. Aqueles inimigos não terão poder de subjugar vocês, porque eu estarei na frente. Então, Caleb já foi com essa impressão. Nós vamos lá para cumprir tabela, para montar uma estratégia. Como a gente vai entrar e conquistar? Porque aquela terra já é nossa. Olha que diferença. E essa impressão, ela se desenha, ela se revela, melhor dizendo, pautada na fé do Deus vivo e todo-poderoso. É assim que ela se revela. É assim que essa impressão, a impressão baseada na palavra de Deus, se revela por meio da fé. Então Josué e Caleb, 2 dos 12 apenas, que tiveram a impressão sob a perspectiva da fé. Os outros 10 tiveram a impressão equivocada, sobre a perspectiva das suas próprias forças, da sua própria capacidade. E esse foi a ruína daqueles 10 homens, daqueles 10 príncipes. Olha o que diz o verso 31. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Olha aí a impressão que eles tiveram. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Então vejam, olha a impressão deles diante daquela situação. Eles se enxergaram como gafanhotos, pequenos, incapacitados. A impressão deles foi totalmente equivocada. E tem muita gente hoje que professa a fé em Cristo Jesus, mas tem essa visão equivocada. Se veem como alguém incapacitado, que não pode vencer, que não pode conquistar, que não pode ter uma resposta da parte de Deus. É equívoco. Problema de impressão. Problema de visão. Problema de entendimento. Se Deus já tem uma promessa na tua vida, meu irmão, a tua impressão tem que ser guiada pela fé na palavra de Deus. Isaías 41:10, eu sou contigo, não temas, nem te espantes. Eu sou o teu Deus, eu sou teu amigo. Salmo 91, verso 7, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Salmo 27:1, o Senhor é a minha luz, a minha salvação, a quem temerei, de quem me recearei. São todas impressões baseadas na palavra de Deus, direcionadas, norteadas pela fé na palavra de Deus. Fé que esses homens não tiveram.
para olhar para aqueles gigantes, para aquelas cidades fortificadas e entender que se Deus derrotou o Egito, a maior potência da época, se Deus abriu o Mar Vermelho, um obstáculo natural intransponível, como é que Deus não poderia fazer aquele povo herdar aquela terra que já estava prometida a Abraão, Isaque, Jacó e a toda aquela nação? Impressão equivocada. Talvez você, olhando para a tua vida, esteja vivendo essa realidade, uma impressão equivocada. Talvez você esteja olhando sob a perspectiva das tuas qualidades. Não que você não tenha. Com certeza você é talentoso, talentosa, tem muita capacidade. Mas somente a força humana não é capaz de superar barreiras. Lembre que existe uma palavra de Deus liberada para a tua vida. Existe uma promessa de Deus liberada para a tua vida. Existem promessas de Deus que te levarão a um alto refúgio, a viver o sobrenatural em tua vida. Eu acho interessante isso. Olha o que diz o capítulo 14 e o verso 7. Diz assim: e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto como pão o podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Visão de Josué e Calebe. Visão de fé. Impressão baseada na promessa de Deus. Uma impressão baseada na fé. Uma impressão que não se abalava. O povo lá é grande, o povo lá é guerreiro, mas Deus está conosco. Eu com Deus sou maioria em qualquer lugar que eu estiver. Essa era a impressão de Josué e Calebe diante daqueles problemas. Qual é a tua impressão? Quais são as tuas impressões diante dos problemas que se levantam diante da tua vida? Você acha que pela tua capacidade você vai resolver tudo? Acha que você é capaz de resolver todas as coisas pelo teu intelecto, pelas tuas faculdades mentais? Nem tudo você vai conseguir resolver pela tua capacidade. Existem coisas que Deus não vai se intrometer na nossa vida. Nós temos que fazer nossa parte, ir lá e resolver. Deus nos deu inteligência, sabedoria para a resolução de problemas. Mas existem coisas que fogem ao nosso controle. E aí onde entra a ação divina na nossa vida. Deus não vai fazer o que nós temos que fazer. Mas naquilo que nós fazemos, Deus irá nos abençoar. Vou repetir para você. Deus não irá fazer o que você tem que fazer. Mas aquilo que você se dispor a fazer, Deus vai abençoar a tua vida. É uma questão de impressão. Quais são as suas impressões em relação à sua vida, aos seus problemas, ao seu futuro? Quais são as suas impressões em relação ao que você está vivendo, em relação ao que você está passando? Lembre de Josué e Calebe. A maioria teve a impressão equivocada. Olharam para a sua capacidade. A gente não vai vencer gigante, não vamos conseguir vencer, não vamos superar. Mas Josué e Calebe olharam, não, como pão, isso aí vai ser fácil, vai ser mamão com açúcar. Como pão vamos devorar esse povo. Sabe por quê? Deus não está com eles, está com a gente. Essa é a diferença, gente. Você sabe que Deus está com você, então a tua impressão em relação às coisas à tua volta é uma impressão de fé. Porque ainda que a adversidade se levante, Deus irá te guardar e te sustentar. Guarde bem essa palavra. Cuidado com as tuas impressões. Cuidado com as impressões que a tua vida tem, que os teus olhos têm, que o teu sentimento tem. Porque muitas pessoas já perderam a bênção por causa de uma impressão equivocada. Esses 10 espias que infamaram a terra, que olharam a terra sob a perspectiva da própria capacidade, não entraram na terra, não conquistaram.
Mas Josué e Caleb adentraram essa terra, conquistaram-na e viveram cabalmente, totalmente as promessas de Deus para a sua vida. Por isso, cuide do teu coração e cuidado com as tuas impressões. A impressão guiada pela fé, fundamentada na palavra de Deus, irá te levar ao alvo proposto. A Bíblia diz: deleita-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Agrada-te do Senhor, agrade ao Senhor e Ele vai realizar o que você precisa. É a impressão correta que nós devemos ter. Agora, aqueles que duvidam do poder e da autoridade da palavra de Deus e do poder de Deus, esses ficarão pelo meio do caminho. Cuidado com as impressões, corrija as suas impressões. Você não vai resolver tudo pela tua força, pela tua capacidade. Tenha a impressão correta, porque Deus vai fazer você herdar aquilo que Ele prometeu dentro da palavra. Creia nisso em nome de Jesus. Amém? Eu espero que essa palavra possa mudar a tua vida, transformar o teu coração, mudar a tua impressão, as tuas impressões em relação à vida e ao que você está vivendo hoje. Porque Deus tem poder para fazer milagres em tua vida, mudar quaisquer situações pelo poder do nome de Jesus. Creia nisso. Amém? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe, ative as notificações, se inscreva no canal e que Deus continue abençoando a tua vida em nome de Jesus. Eu quero orar agora em nome de Jesus para que Deus te dê uma impressão correta, uma impressão guiada pela fé e não uma impressão equivocada diante de tudo aquilo que Deus tem preparado e reservado para a tua vida. Oremos. Pai querido e Deus santo, em nome de Jesus, eu quero abençoar a vida dos teus filhos, ó Pai. Eu quero, ó Deus, pedir a Ti, Pai, dá a eles uma impressão pela fé, movida pela fé. Senhor, baseada na Tua palavra, e a Tua palavra diz, ó Pai, que nós tudo podemos no Senhor que nos fortalece. Pai, fortalece a vida dos teus filhos, ó Pai. Ainda que a impressão que eles tenham, Senhor, é de uma vida de derrota, de uma vida de tristeza, Senhor. Muda esse contexto, Pai. Dá a vitória aos teus servos, ó Pai. Dá a eles, ó Pai, a impressão correta, pautada na fé, Pai. Na fé na Tua palavra e nas Tuas promessas. Sustenta cada um, livra do desânimo, da malignidade, da enfermidade, Pai. E dá a vitória a cada um dos teus filhos, em nome de Jesus. E para a glória de Jesus, amém e amém. Amém? Deus abençoe a tua vida, Deus fortaleça o teu coração, Deus sustente os teus ossos. E que Deus possa continuar usar essa live da 7ª hora para abençoar a tua vida em nome de Jesus. Amém? Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todos hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Fiquem todos na paz. Deus abençoe.